Então, boa noite, para uma alegria encontrar vocês às quintas-feiras, a gente para dar continuidade a esse trabalho, que é um trabalho de familiarização da relação entre Cabala e Tarô, né? Sobretudo pontuando os arcanos maiores, pontuando os chamados 32 caminhos, né? 32 caminhos. Nós nos encontros passados, nós falávamos, nos dois primeiros, falávamos da relação entre símbolo, mito e arquétipo, né? Depois nós falávamos da relação entre Cabala, Tarô e experiência espiritual, né? Por quê? Porque, como a gente já havia comentado quando a gente falava de Cabala, né? Existem níveis de compreensão, né? De compreensão, né? As pessoas elas não têm o mesmo ouvido, as pessoas não têm o mesmo olhar, as pessoas não têm o mesmo trajeto de alma, né? As pessoas não têm a mesma frequência das coisas, né? Mas, por outro lado, a sabedoria ela é algo profundamente universal, não é? Universal, ela é disponibilizada, né? E aí cada um observa a sabedoria, dialoga com a sabedoria de acordo com a sua, digamos assim, o seu hardware, né? O seu sistema operacional, né? O seu sistema operacional. Então, à medida que a gente vai se familiarizando com determinadas, sobretudo, considerando que, procurando pensar, sobretudo, a relação entre a imanência e a transcendência, à medida que a gente começa a pensar que nós somos muito mais do que um amontoado material, um amontoado de processos materiais, né? Que a nossa existência só ganha sentido considerando a transcendência, né? Então, a partir do momento que a gente considera isso, a gente começa a buscar um olhar para dentro, né? O chamado templo interior. A gente começa a olhar, fazer um olhar que eu não chamaria nem introspectivo, né? É um olhar no sentido de buscar aquilo que a razão oculta, aquilo que o pensamento oculta, aquilo que a moral oculta, aquilo que a ética oculta, algo que integra todos nós, né? E que nós precisamos ter isso muito claro. Nós precisamos ter isso muito claro, né? Sob pena de nos tornarmos pessoas doentes, né? Doentes, né? Então, frequentemente, as pessoas que trabalham com conhecimento, sobretudo com conhecimento interior, eles são muito tomados como terapeutas, né? Então, os gnósticos muitas vezes eram considerados terapeutas, né? Os gnósticos egípcios, os gnósticos egípcios eram os chamados terapeutas do deserto, né? O próprio Mário Sachs tem um livro muito interessante, se chama Jesus, Terapeuta e Cabalista, né? E eu digo isso porque eu creio que concordo muito com o Bert Bramati, quando ele fala da função terapêutica do tarô, né? Mas um terapêutico não é no sentido de dizer eu vou procurar remédio no tarô, mas é no sentido de eu vou procurar no tarô a compreensão do que fizeram, do que eu posso fazer com o que fizeram comigo, não é? Do que eu posso fazer com o que fizeram comigo. Mas esse fizeram comigo é justamente eu mesmo, né? Justamente eu mesmo, né? Então, no encontro passado, nós falávamos da ética da responsabilidade. A ética da responsabilidade, né?
no sentido de dizer que na caminhada que a gente faz, né, nós somos, como falam os irmãos budistas, né, nós somos o nosso próprio caminho, a nossa própria virtude, o nosso próprio refúgio. Né? Então, quando a gente fala da perspectiva terapêutica do tarô, é um pouco a perspectiva de compreender um pouco o nosso universo, né? Então, não é escapar, né? Mas é buscar nele uma espécie de entender coisas que eu não conseguiria entender somente com a razão, com o pensamento, com o julgamento, né? Então é importante. Isso não tem nada a ver com a história do oracular. Terapêutico não quer dizer oracular. Não quer dizer oracular, né? Então, o tarô, ele, em grande parte, ele foi, por conta das tradições, ele foi muito resumido à ideia oracular, né? Oracular, né? Quer dizer, eu acredito que as coisas não estão em mim, eu acredito que as coisas fogem do meu controle, estão fora de mim, e aí eu procuro um elemento externo para ser um intermediador para fazer eu entender aquilo que está fora de mim. Aí vem a perspectiva oracular, né? E a perspectiva oracular, frequentemente, ela trabalha com duas dimensões que tu não controla. Né? Ela pega o passado e pega o futuro, né? Quando a verdadeira dimensão é o presente. Né? Eu não estou dizendo que a oracular é inútil, é descartável, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que para relacionar Cabala e Tarô, o ponto de partida, no mínimo, deve ser a terapêutica. No mínimo, a terapêutica. Tá? Eu diria que a terapêutica é o começo, mas, de certa maneira, o tarô que tem que pegar, fazer essa relação entre, para compreender melhor os caminhos, né, é um tarô iniciático. Né? Então, é um tarô que procura, já que ele procura, dentro dele, né, ser um tarô ativo, né, um tarô que ele automaticamente ele vai falar, ele vai te apresentar várias coisas. Né? Agora, depende do teu arsenal, né, das tuas experiências, da tua vivência, conseguir observar o que ele está falando para ti. Né? Então, com isso, o que é que eu estou dizendo? Eu só estou endossando a ideia do Frater Goya, quando ele diz que o tarô é um templo vivente, que o tarô é vivo. Ele está falando para ti. Né? E isso só está endossando a ideia de tarô enquanto um arquétipo, porque não existe arquétipo morto. Né? Não existe mito morto e não existe símbolo morto. Se o símbolo, o mito e o arquétipo são potencialmente importantes para entender as coisas que acontecem conosco, né, é porque eles estão vivos. E nós também. Agora, parte de nós estão adormecidas, estão obscurecidas, estão ocultadas. Né? Então, é fundamental ter esse entendimento. Né? Obviamente que, porque nós somos humanos, demasiadamente humanos, a gente sempre gosta de fazer perguntinha, né? de consultar o oráculo, de saber o que é isso, o que é aquilo, o que é aquele outro. Isso aí não tem problema algum. Né? Não tem problema algum. Né? Da semana que passou, né, a partir da sexta-feira, eu comecei um hábito de tirar a carta do dia. Mas eu tirava a carta do dia, mas eu só de manhã, aí deixava quieta lá. Aí passava todo o meu dia, depois eu ia observar de novo a carta e tentar entender o meu dia à luz da carta. Né? Então,
é como se a carta procurasse ajudar a traduzir o meu dia, sobretudo o que estava se passando por dentro, né? Então, qualquer tarô que vocês elejam, nessa altura do campeonato, eu espero que vocês já tenham o seu tarozinho, né? E já tenham cada dia olhando para ele, né? Se familiarizando com ele, né? Magnetizando ele, né? Importante, né? É importante, né? E quem sabe, como eu aconselhei na Cabala, ter o caderno de vocês, né? E agora ter o caderno relacionando Cabala e tarô, né? E para ter essa familiaridade, né? Para ter essa familiaridade, porque ele é vivo, o tarô, né? Ele é vivo, ele é vivo. Então, ele é vivo e ele vai dialogar contigo, tá? Ele vai dialogar contigo. Ele não é algo morto. Ele não diz a mesma mensagem para todo mundo. Por quê? Porque cada um tem uma alma diferente, tá? Então, cada um tem uma alma diferente. Isso é fundamental, tá? Certamente, nessa altura do campeonato, como eu falei, vocês já devem ter escolhido um tarô para vocês, né? Eu digo porque a gente está fazendo um curso relativamente curto, bem curto, 27 encontros. Eu digo bem curto porque tem curso de 3 anos, 4 anos, 5 anos, né? 5 anos. Dizer que fez um curso é muito arriscado, né? Porque a gente muda e o mundo muda, né? Então, o que eu sempre primo é para a gente não fazer coisa apressada, né? Mas esses 27 encontros, certamente, pode ter certeza, é tão somente uma introdução, não passa disso. E é tão somente uma tentativa de compartilhar o pouco que eu vi sobre o tema, o pouco que eu... É um pouco isso, tá entendendo? Um pouco isso, né? Eu vou compartilhar a tela com vocês de uma apresentação que eu fiz, né? De uma... E é muito interessante que eu acho que eu me divirto mais do que vocês quando eu preparo, tá entendendo? É uma coisa assim muito bacana, sabe? Uma coisa muito bacana. Eu me divirto mesmo, sabe? Divirto quer dizer, eu gosto. Né? Para mim, assim, é a brincadeira de adulto. Né? Não sei qual é o psicanalista que fala que o riso é a brincadeira do adulto, né? Mas é um pouco isso, tá entendendo? Um pouco isso, né? Então, hoje é o terceiro encontro, né? Então, dentro do nosso plano, é a ideia da árvore da vida e os arcanos menores, ponto 1, né? Então, muito bem. Vamos lá, então. O Aleister Crowley, quer dizer, o Frater Goya, né, ele pega, coloca uma epígrafe lá no livro dele, do Templo Vivente, do volume 1, que é um fragmento de uma carta do Aleister Crowley, né, para Lady Frida Harris, né? Mas eu não vou permitir que as cartas sejam emitidas para que elas possam ser usadas somente para o jogo ou adivinhação. Né? Por quê? Né? Porque quando o Aleister Crowley ele pensa, ele obviamente passa a vida toda dele trabalhando os vários temas do esoterismo ocidental e oriental, das várias tradições, e tenta fazer com que essas tradições dialoguem entre si, e tenta sistematizar sínteses onde mostrem esse diálogo, né? E essas sínteses provavelmente elas são expressas do ponto de vista de tabela no 777, mas do ponto de vista de elaboração, elas são feitas em 3 livros fundamentais. Um que é o livro da lei, 2 que é o livro Aba e 3 que é o Tarot de Tote. Que é o Tarot de Tote. Tá? Eu não estou dizendo que as elaborações do Aleister Crowley se resumem a esses 3, mas eu estou dizendo que para
entender a cosmologia do pensamento dele, entender o que se passava na cabeça dele quando ele chega com a menina já, que é uma maneira de dizer. Quando ele chega com a Frieda Herz, né? Porque a ideia dele, havia uma insatisfação dele com os tarôs que estavam lá, que ele reconhecia profundamente a sabedoria do tarô, né? A mensagem que o tarô passava, né? Mas ele acreditava que os tarôs que estavam ali estavam insatisfeitos, né? Que mais se aproximava era do White, né? Mas ele não gostava, né? Aí ele queria construir ele queria fazer uma espécie de retificação daquele tarô, né? E aí ele chega com a Frieda Herz para isso. E ela diz: não, a gente não vai retificar. Por que tu não constrói o teu próprio? Né? Teu próprio. Né? Aí ela lança a proposta para ele, que se ele ensinasse ela, né, a parte do esoterismo, etc., ensinasse ela pintaria o tarô para ele. Desde que nesse período ele não fizesse magia, por exemplo. Né? Aí disse: 78 cartas, 78 semanas, isso termina logo. Né? Demorou 6 anos. 6 anos. Né? O Frater Goya diz que os esboços que o Crowley levava para ela era coisa quase que um desenho de criança. E ela pegava aquilo ali e transformava em obra de arte. Em obra de arte. Né? Então, quando terminou, foi uma das últimas obras do Crowley. A versão final praticamente foram expostas pouco tempo depois que ele morre. Né? Então, se trata de um trabalho profundamente iniciático. Eu não falaria nem artístico, eu diria iniciático. Por quê? Porque ali tu vai ter uma das pessoas que é considerado o maior mago do século XX, né, pegando todo o conhecimento que ele tem do ponto de vista do esoterismo e traduzindo isso em cartas, e a menina consegue captar isso. Por que ela consegue captar? Porque, paralelamente, ele estava fazendo um curso de magia para ela. Entendeu? Então, ele estava dando para ela o sistema conceitual necessário para construir, no ponto de vista de um imaginário, o que ela tinha que colocar lá. Tá entendendo? Então, ele não catou alguém na rua e falou assim: vem fazer isso aqui para mim. Não. Havia uma troca. Eu te ensino e aquilo que eu te ensinar, tu traduz em cartas. Tá? O Frater Goya diz que a Freda foi uma das que conseguiu enquadrar o Crowley. Enquadrar que ela fala disciplinar, para mandar o desenho, fazer, discutir, papapá, né? Eu digo isso por quê? Porque à medida que o tarô ele é um sistema iniciático, e aquele que tem esses elementos de conhecimento iniciático, ele pode construir o seu tarô. Então, por exemplo, um dos tarôs poderosos é o tarô do Osho. Eles trabalharam muito tempo com esse tarô do Osho. Aí depois derivou outros tarôs, né? Então tem tarô mitológico, né? Tem tarô do Da Vinci, tem tarô católico, tem vários tipos de tarô. Né? Por quê? Porque o cidadão ele pega aquele conhecimento e deposita. Né? Contam as lendas, eu também não sei, porque eu não cheguei lá, que um dos trabalhos finais da Golden Dawn é tu desenhar o teu próprio tarô. E contam as lendas que o tarô de Crowley diz que era um dos trabalhos finais dele. Eu não sei até que ponto é, porque já é
é um tarô que já vai 1940, por aí assim, vai passar um tempão, né? E nessa época, eu não sei se ainda estava na Golden Dawn, mas parece que não estava mais. Né? Mas, enfim, são as lendas que se contam que não tenho condição de afirmar ou refutar. Mas para dizer o quanto a seriedade do processo. Tá? O quanto a seriedade, quer dizer, não é algo feito para jogo. E não é algo feito para adivinhar. Né? É algo feito para te ajudar no percurso iniciático. Né? O que é o percurso iniciático? É o trabalhar de uma cefira para outra. Né? Esse processo do método da cebola, né? O processo iniciático, enquanto tirar uma casquinha para entrar luz, tirar uma casquinha para entrar luz, tirar uma casquinha para entrar luz. Nesse processo, ou entrar luz ou entrar sombra, né? Enfim, dependendo. Né? Então, esse processo é um processo de constante morrer e renascer, morrer e renascer, morrer e renascer. Tá? E aí, como é um caminho profundamente subjetivo, o tarô é um grande instrumental para te ajudar nesse processo. Né? Para te ajudar nesse processo. Tá? Então, vamos lá, voltando. Né? Então, entre 38 e 43, né, isso aí eu estou citando o Frater Goya, tá? Crowley uniu-se à lei de Frieda Harris para corrigir e atualizar o tarô medieval. Né? O trabalho que inicialmente deveria durar 3 meses acabou se estendendo por 5 anos. Né? Quer dizer, fazer, refazer, fazer, refazer, fazer. Por isso que esse livro, que é o tarô, né, associado depois às explicações, porque uma coisa são as cartas, outra coisa é uma tentativa de dar um oriente para as cartas. Né? Obviamente, o livro de Toth, ele não explica o subjetivo das cartas, mas ele é como se fosse o sistema operacional que vai te ajudar a compreender aquele tarô, porque todo tarô vem com o seu sistema operacional. As cartas não estão soltas, né? Aí, no livro de Toth, que é o livro escrito pelo Aleister Crowley, né, vai dizer cada carta é, em determinado sentido, um ser vivo. E suas relações com as vizinhas são o que poderia chamar de diplomáticas. Ao estudante cabe a tarefa de incorporar essas pedras vivas a seu templo vivente. Então, foi daí que o Frater Goya pegou a ideia para o livro dele, Tarô, Templo Vivente. Por quê? Porque, assim como a Kabbalah, assim como a árvore da vida, o nome já diz, a árvore da vida, não se trata de um conhecimento morto. Né? A mesma história do tarô, só tem sentido olhar o tarô como sendo algo vivo. Né? Algo vivo para entender algo vivo, quer dizer, o templo vivente, este aqui. Tá? Então, é fundamental. Tem vários livros aí que falam da história de como surgiu o tarô de Crowley, vários livros, várias versões, essa coisa toda. No final, a gente conversa sobre esses livros. Tá? Por enquanto, ainda não. Não é por enquanto, ainda não. Tá? E como o tema do nosso encontro hoje é a árvore da vida e os arcanos menores, né? Então, a ideia é olhar um pouco a distribuição desses arcanos menores pela árvore da vida. Pela árvore da vida, né? Pela árvore da vida. E aí que a gente começa o diálogo, então, que a gente reitera o diálogo entre Cabala e Tarô. Porque só é possível ter uma compreensão razoável do significado da distribuição desses arcanos menores pelos tarôs, né, que é para o ponto 1. E na semana que vem a gente vai falar dos naipes relacionando aos mundos, se nós tivermos já ambientalizado com aqueles encontros que a gente falou da Cabala. Né? Da Cabala. Então, se a gente... É preciso ter uma noção do que é Keter. Né? Quando fala, é preciso ter uma noção dessa ideia de imanência, de transcendência, da ideia de existência negativa, né? Da ideia do que é
quando falo Keter, o que é que eu falo? Hokmah, o que é que eu falo? Binah, o que é que eu falo? Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzah, Hod, Esod, Malkut. Né? Eu preciso ter um mínimo de letramento dessas sefirós. Eu preciso ter um mínimo de letramento para entender qual é o planeta que está lá, né? Qual é a virtude que está lá, qual é o vício que está lá. Aquelas sefirós estão em que triângulo? Elas estão em que mundo? Elas estão em que emanação? Elas estão em que letra? Porque é isso que vai ajudar a compreender a distribuição dos arcanos menores, e é isso que os arcanos menores vão ajudar a compreender. Aí começa o diálogo. Né? Sem essa compreensão, o as continua sendo as e pronto. Né? Aí entra um elemento muito interessante, que é o elemento do neoplatonismo, sobretudo a partir de Plotino, que é o uno e o múltiplo. É o uno e o múltiplo. Né? Que nós falávamos em outro encontro, quando a gente falava da Kabbalah, que a gente falava do Sefer Tzra, ele falava 10 sefiras, 10 saíram do nada. E ele dizia 10 e não 9, 10 e não 11. Né? Por conta dessa referência. Aí, para entender essa referência, vai ter que olhar lá o Tratado de Reintegração dos Seres, que vai ver que duas filhas que o Adão vai ter, uma tem o número 9 e outra tem o número 11. Ah, mas aí é uma outra conversa. Né? Uma outra conversa. Né? Mas é para dizer que os 10, os arcanos menores, sobretudo de 1 a 10, porque depois as figuras lá, a gente vai, no próximo encontro, relacionar aos mundos, aos naipes, que eles cada um correspondem a uma letra, né? Yud, He, Vav, He, que é o encontro do próxima semana. Né? Por enquanto, vamos olhar a década. Tá? Então, é preciso ter esse entendimento do imanente e do transcendente, do uno e do múltiplo. Né? Do uno e do múltiplo, e, sobretudo, começar a compreender aquilo que a gente falava no encontro passado, do multiverso. Do multiverso. Né? Como é que antes eu tenho praticamente o nada, aí depois do nada sai o tempo ilimitado, depois a luz ilimitada, o espaço ilimitado, aí depois vem Keter, como se fosse a sombra do Ain Sof Liur. Né? E Keter, uma coisa, um conjunto de possibilidades, a pura energia. Né? Algo totalmente distante de qualquer forma, né, de qualquer nomenclatura. Muito distante. Né? Então, como é que daí? Porque eu só posso dizer que tem 0 é porque tem 1. E eu só posso dizer que tem 1 porque tem 2. E eu só posso dizer que tem 3 porque tem 2 e tem 1. Aí começa a ideia de emanação. Emanação. Quer dizer, ruptura e continuidade. Ou, se quiser, interdependência. Então, o 1 é o 0 ressignificado. O 2 é 1 ressignificado. O 3 é o 2 e 1 ressignificado. O 4 é o 3, 2, 1 ressignificado. O 5 é 4, 3, 2, 1 ressignificado. E por aí vai. Não tem ruptura. Não tem. Né? Tem níveis. Níveis. Tá? Níveis. É como se fosse, vamos imaginar, acordes. Tá? Não tem só o Ré. Tá? Tem um maior, menor, assim por diante. Vai. Tá? Então, isso é importante,
Porque senão a gente vai pensar que o 2 explica o 2, que o 3 explica o 3, o 4 explica o 4. Né? Então é isso que o livro de Totti fala, relações diplomáticas. É isso que ele fala. Né? Ele fala, suas relações com as vizinhanças são o que se pode chamar relações diplomáticas. Por quê? Porque entende que todos cumprem um papel dentro da grande teia, né? Que não tem uma mais importante que outra. São níveis de voltagem, são níveis de existência, são níveis de percepção da realidade, são níveis de experiência espiritual. Tá? São níveis de experiência espiritual. Tá? Então, isso é importante em compreender isso que o Aleister Crowley fala de relação diplomática no tarot de Totti, porque senão eu vou começar a compreender que tem uma carta que é melhor que outra, que é pior que outra, tem uma carta... Esses atributos, que nós falávamos isso nos encontros anteriores, esses atributos morais e éticos, eles não servem para o tarô, como não serve para nenhum sistema iniciático. Não serve para astrologia, não tem um signo que é bom, um signo que é ruim. Né? Não tem uma configuração boa, uma configuração mal. Isso não tem, isso aí é fruto de desconhecimento, né? Não tem isso daí. Mas não tem um aspecto bom e um aspecto... Isso que a gente vê muito no senso comum, de dizer tal aspecto é bom, tal aspecto é bom. Não tem isso. Não tem, são coisas relacionais. Né? Por quê? Porque como se fosse muito fácil identificar o que é bom e o que é mal. Fosse muito fácil. Não tem isso. Né? Então é importante porque a gente começa a retirar do tarô a carga mundana dele, a carga moral dele, a carga ética dele, começa a retirar, sabe? A carga pragmática dele, a carga emocional, começa a retirar isso. Retira isso, retira isso. Aí tu não vai te assustar tanto quando na tua carta do dia cair o diabo. Tu não vai te assustar tanto. Tu vai procurar entender o que é isso. Né? Tu não vai te assustar tanto quando cair a morte. Tu não vai te assustar. Tu não vai olhar com preconceito. Né? Porque nós fomos educados sempre para dizer eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. A sombra é o outro. O outro é que é ruim, o outro que é preguiçoso, o outro que não presta, o outro que atravessou o meu caminho, o outro que me fez isso, o outro que me fez aquilo. Né? O tarô vai dizer não. Não se trata disso. Então, retirar essa casca mundana. Tá? Da mesma maneira que retirar a casca mundana da Kabbalah. Né? Você lembra o primeiro encontro nosso sobre Kabbalah? Eu falei assim, ó, tem a cabala do dinheiro, tem a cabala da inveja, tem a cabala da gula, tem a cabala da mulher. Isso é um aspecto mundano. Não tem nada a ver com esse outro aspecto. Tá? Muito bem. Está dando para entender o que quero mencionar? Dá para continuar? Tá? Tranquilo? Sim. Vamos embora. Tranquilo, irmão. Vamos em frente. Sim, Então, sim. Aí eu trouxe para vocês o tarô de Totti. Né? Ou, se quiserem, para ser mais justo, o tarô do Crowley e Harris, ou Crowley e Frida, que na realidade, para ser mais justo, tinha que ser Crowley e Frida. Né? Então, aqui os ases. Né? Então, veja bem, é só nesse que eu estou colocando os 4, tá? Por quê? Porque no próximo encontro a gente vai falar dos 4 mundos. Dos 4 mundos. Né? Então, falar dos 4 mundos é entender que esse as, é entender primeiro que a árvore da vida ela tá em Atzilut, ela está em Briá, ela está em Yetzirah, ela está em Eziar. Tá? Vem lá. São os 40. Os 40
digamos assim, Sefirot. Isso porque também tem turma que fala assim, não, cada Sefirot também tem uma árvore, aí é o infinito, né? Mas para nossa mente limitada, que muitas vezes opera pela mente concreta, bora ficar nos 40 apenas, né? Muito bem. Então, se eu pegar o Ash, em cada mundo, ele vai me dizer uma coisa. Ele vai me dizer uma coisa, né? Então, o Ash de paus, ou de bastão, como queira dizer, né? Ele vai estar no mundo de Atzilut, né? O de copa vai estar no mundo de Briá, né? O As de espada vai estar no mundo de Etzirá. E o de disco, ouro, né? Vai estar na terra, né? Vai estar em Asiá. Tá? Mas isso a gente coloca para o próximo encontro. O que é que eu quero dizer? É que o As é o começo. E como eu tenho 4 mundos, né, eu tenho 4 níveis de energia. Aí esses 4 níveis de energia vão reger as 9 emanações que vêm depois. Tá? Então, no caso, se eu pegar, por exemplo, no mundo de Asiá, né, o elemento terra que vai reger. Né? Então, esse elemento. Agora, quando eu falo elemento terra, eu não estou falando da terra de pegar, tá entendendo? Eu estou falando da manifestação. Né? Eu estou falando de como é que o divino se manifesta. Né? Então, aí, manifestação. Né? Quando eu falo, por exemplo, do elemento fogo, aí eu estou falando do processo da origem. Né? Da origem. Né? Então, eu tenho origem, que em bastões ou paus, como queira traduzir, ou como o corpo normalmente coloca, né? Origem, a criação, que é a água, as águas criacionais, né? A formação, que é o ar, que é aí que está o Nefesh, e a manifestação, que é na Terra. Então, tem os 4 mundos, né? Origem, criação, formação e manifestação. Né? Os naipes, né? Eles correspondem a esses 4 elementos: terra, fogo, água e ar. E como Keter é a grande energia, né? A grande energia que precisa se manifestar, né? Ela não se manifesta só em uma voltagem. Ela se manifesta de várias voltagens. Né? De várias voltagens. E aí, o fundamental agora é ter buscar elementos das tradições esotéricas do Ocidente e do Oriente, né, para compreender como é que esse Ash ele distribui a sua energia de acordo com os vários mundos. Né? E quando o Arlis Tenklau ele constrói essas representações, né? Então aqui ele vai depositar um conjunto de conhecimentos esotéricos que são
fundamentais para compreender o AS em cada frequência, né? Em cada frequência, né? Então, é um negócio que vai demandar, por exemplo, a compreensão a compreensão das figuras, a compreensão sobretudo dos arcanos menores. A compreensão dos arcanos menores, eu diria que ela é bem mais complexa do que a dos maiores, é bem mais complexa do que a dos maiores, né? Porque ela faz um conjugado de cores, de formas, ela faz um conjugado de figuras, ela faz um conjugado que convida a movimento. As figuras estão em movimento. As figuras estão em movimento, né? Então, você pega, por exemplo, o AS no elemento terra. Isso aqui é muito parecido com aquela representação da visão de Ezequiel, do Merkabah dos anjos, né? E é muito interessante que essa carta é muito parecida com a carta lá também do universo. Tem coisas parecidas com a carta do universo, ou então do mundo, como queira, nesse tarô. Esse tarô, né? Da mesma maneira também que a carta do ar, né, e simbolizando a espada, né, né, mesmo porque o ar ele vai terminar, o Yetzirah vai terminar em Exode, né, em Exode, né? Mas é como se eu ligasse, né, o punho da espada é como se eu tivesse um crescente e um minguante da lua, não é? Então, é como se essa parte do crescente e do minguante, aí o diálogo fosse com Yesod, né? Mas a Sefira que está em cima, por isso essa coroa é Tiferet, que é o sol. Então, essa tonalidade de dourado e de azul, que ora diz que o sol está nascendo, ora diz que está se pondo, é justamente o olhar de Yesod para Tiferet, porque esta carta ela vai trabalhar a ideia do mundo da formação, Yetzirah. Yetzirah, tá? Yetzirah, certo? O mundo de Briá, né? De Briá, eu tenho a taça, né? A taça, onde na taça está despejado as águas. A taça é o grande útero, né? A taça é o grande útero, a própria alça da taça é como as trompas de Falópio, né? E o envolver da taça, né? A maneira como o transbordar da taça, né? Mas, ao mesmo tempo, a taça é limite. A taça é limite, né? Nem tudo que vem fica na taça. É o limite. Porque eu estou dialogando aí da relação, né? Eu estou pegando a energia que vem de Rockmar, a energia, né? Que é justamente uma voltagem a menos daquilo que emana de Keter. Essa energia ela precisa ser como se fosse contida e canalizada. Ela precisa adentrar alguma coisa, ela precisa adentrar um grande útero, né? Então, tem essa taça aí que é Biná, né? A grande mãe. Né? A grande mãe. Então, a partir daí, tem o elemento criacional, né? Aí, o primeiro mundo
eu tenho ACA. Então, aqui é muito enigmático. É como se fosse a clava sendo formado por um conjunto de energia pura. Se vocês repararem, eu tenho um conjunto de iode, vários iode. Né? Vários iode. É como se a Ein Sof Nu estendesse a mão dele e depositasse vários iode. Vários iode. Né? Então, o iode é 10, né? É 10. Né? Então, é como se daí emanasse. Né? Aí, certamente, o raio, né? Os raios, a própria cor, a cor de fundo vermelho, o dourado, né? Mostram justamente a potencialidade da energia. Potencialidade, porque, na realidade, o que é que eu tenho aí? Eu tenho vários raios, a própria formato da clava é um raio. Tá? Obviamente, o que eu falei aqui é extremamente didático, é extremamente elementar, mas cumpre a função de mostrar o quanto está envolvido aqui um conhecimento que as formas, as figuras, as cores, os traçados, eles têm propósito, tá? Eles têm um propósito, eles não são aleatórios. Eu não imaginei colocar aleatoriamente nada aqui, nada é aleatório, tudo é simbólico, tudo tem sentido aqui. Nada aqui é acessório. Tá? Então, isso é fundamental, né? É fundamental para a gente compreender essa. Eu lembro que num dos encontros nossos de Kabbalah, eu falava para vocês mais ou menos assim, perguntava assim, mas vem cá, o que eu sei que o que eu sei que está presente em Rockmar? De onde que eu vou buscar isso daí? Aí vocês lembram que eu falei isso? Olha, para entender Rockmar tem que fazer uma visita ao gnosticismo, ao neoplatonismo, tem que fazer uma visita à astrologia esotérica, vários elementos, porque Cabala significa tradição. Né? Cabala significa tradição, Cabala significa esse processo aí, de conhecimento condensado em 10 emanações aí, daquele hierógrafo maravilhoso que é a árvore da vida. E o tarô não é muito diferente, não. Então, muito bem. Né? Aí eu optei para expor para vocês a escolher um elemento. Aí o snipe que eu vou colocar de 1 a 10 aqui é para mostrar, digamos assim, a coerência. Né? Aí depois eu deixo para vocês fazerem o exercício aí do elemento água, do ar e da terra. Né? Mas vou pegar o fogo. Né? Então, o que o as de bastões ele representa? Né? Ele representa a raiz de todo o poder do fogo. Tá? Então, ele é a raiz. Então, esses iodes aí, eles cumprem o papel, quando fala raiz, é a origem. Quando fala raiz, ele fala, esse termo em inglês, aí, root, pode ser traduzido como fundamento. Né, como fundamento. Né? Raiz é muito, reduzir muito, mas é como se fosse o fundamento do poder do fogo, é onde está a origem do poder do fogo. Origem não, é o fundamento do poder do fogo, vamos colocar assim, essa palavra seria melhor. Raiz do poder do fogo. Né? Até porque também a ideia aqui é olhar a árvore de cabeça para baixo. A cabeça para baixo. Então, o que é uma raiz? Né? A raiz é aquilo que alimenta a árvore. A raiz é aquilo que alimenta a árvore. Tá? Então, sem a raiz, né, é a raiz que faz todo o processo alquímico, né, que vai dar origem à vida. Ela vai pegar os 4 elementos e vai dar origem à vida. Então, quando se fala raiz do poder do fogo, né, eu estou trabalhando com a ideia de que a árvore da vida, a raiz, é como se ela estivesse de cabeça para baixo. Tá? Vocês comecem a olhar de cabeça para... É como se Keter fosse a raiz.
né? E os outros começam a ser tronco, galhos, membros, tá entendendo? É nesse aspecto aí que para poder entender, tá? Para poder entender. Então, por isso que tem algumas representações do hierógrafo da árvore da vida, de como se ela tivesse pendurada, tá? Ela não está pendurada, de fato, ela é isso, mas para nós que tem uma dificuldade, a gente tem que enxergar invertido, né? Até porque a maneira como nós enxergamos, né, o olho enxerga, ele enxerga invertido, né? Então tem que fazer novamente uma inversão. Tá? Então, essa raiz aí, ela está para cima. A raiz do fogo se alimenta do Ain Sof Aur. Ain Sof Aur se alimenta de Ain Sof. Ain Sof se alimenta de Ain. Né? E o Ain se manifesta, se alimenta do I manifesto. Né? Então, vocês lembram dos primeiros conceitos que eu falava, da impermanência e a interdependência? Nesse aspecto aí. Tá entendendo? Nesse aspecto aí. Então, vamos lá. Aí eu passo a ter Rockmar. Né? Então, os trechos que eu estou trazendo aqui para você, o texto, né, os trechos é do Tarot de Thoth, tá? Para poder tornar bem didático a coisa, eu optei por não misturar, senão a gente não ia estar falando o mesmo sistema operacional, ia ficar difícil para vocês. Quando a primeira versão da exposição que eu fiz, eu tentei colocar vários naipes, eu digo, mas vou confundir a turma, deixa eu colocar só um mesmo. Né? Então, quando eu falo do 2, né, o que é que eu estou falando? Né? Eu estou falando daquele que se refere a Rockmar. Né? Então, do ponto de vista da pessoa comum, Rockmar é realmente o número 1, e não o número 2, porque é a primeira manifestação. Né? Keter está completamente ocultada, de maneira que ninguém conhece coisa alguma a respeito dela. Consequentemente, apenas ao atingir os duques, né, ou seja, os 2, um elemento aparece realmente como o próprio elemento. Rockmar é descontaminado de qualquer influência. E por isso os elementos aqui aparecem em sua conotação, em sua condição harmoniosa original. O 2 de bastões é chamado Senhor do Domínio e representa a energia do fogo. O fogo na sua forma melhor e mais elevada. Por que o fogo na sua forma melhor e mais elevada? Porque aqui em água vai ter o fogo da água. Lá no ar vai ter o fogo do ar. Lá na terra vai ter o fogo da terra. Né? Eles não estão separados, é só para nosso entender. Por isso que ele fala aqui que eu tenho o fogo do fogo. O fogo na sua forma mais elevada. Ele está o fogo do fogo. Né? E aí é muito interessante, porque, diferentemente dos outros naipes aí, né, eu tenho Áries, né, e eu tenho Marte. Ó, eu tenho em cima aqui Marte e aqui Áries. Né? São diferentes dos outros, por exemplo, do tarô de Marcélia, que não tem isso. Né? Que não tem isso. Né? E é muito interessante que essa figura ela tenta, de certa maneira, imitar um sol. Né? Imita um sol. Né? Mas, ao mesmo tempo que imita um sol, né? Imita um sol, ela tenta também imitar uma rosa dos ventos. Né? Então, no sentido de dizer que Ariano, né, é o primeiro signo do zodíaco, né, é o dirigente, é o líder, é aquele que rouba o fogo dos deuses, né, que rouba o fogo dos deuses, né, ou melhor, que rouba a luz, né, que rouba a luz. Porque a gente só sabe a gente só sabe que Keter existe porque Rockmar existe. Né? Então, só tem um porque tem 2. Né? Então, aí há o processo de diferenciação. Né? De diferenciação. Por isso que é Senhor do Domínio. Né? Porque tem a ver com Áries, tem a ver com Marte, tem a ver com direção, né? Tem a ver com embate, tem a ver com trabalho sacerdotal.
um trabalho sacerdotal. Né? Por quê? Porque eu estou falando de um trabalho que envolve o trabalho de sacrifício. Porque Ares é aquele que vai... Ares, enquanto que vai roubar o fogo dos deuses, né? Então, ele vai, de certa maneira, aparecer. Então, ele vai ser passível de punição, por exemplo, né? Como Prometeu acorrentado. Né? Então, todo aquele que rouba o fogo, ou seja, que traz, que levanta a nuvem do santuário e que leva o conhecimento, esse aí tem também um processo de expiação. Né? Um processo de expiação. Tá? Então, o formato dos bastões, quando sendo um formato praticamente de armas, né? de armas. João, Diga, posso falar rapidinho? Claro, claro. Esses 2 bastões que vocês estão vendo aí, eles são purbas. São 2 instrumentos utilizados na ritualística do budismo tântrico tibetano, tá? E qual é a característica deles? É exatamente essa que você tem que colocar, que você está colocando. É uma característica bem marcial, de limpeza, tá? De afastar energias opostas, enfim. É isso. Só para contribuir aí. Obrigadão, Dina, que eu canso falando só. Não, que isso. Então, aí um pouco a ideia aí é justamente o trabalho do sacerdotal, o trabalho sacerdotal. Tá? Então, também é muito interessante porque o formato do Sol aí, né? O formato do Sol aí, ele é muito emblemático porque Rockmar, um dos elementos de Rockmar é o zodíaco, né? O zodíaco, né? Então, o que é o zodíaco? É o Sol tendo que fazer, tendo que iluminar 12 aspectos da personalidade humana, como querendo iluminar 12 apóstolos, como querendo mostrar que as 12 letras simples não são tão simples assim. Então, quem compreendeu isso muito bem foi a Alice Barley, né, nos 12 Trabalhos de Hércules. Né? Então, Rockmar, né, já que o fogo foi roubado, já que começa a ter o elemento da energia, começa a aparecer, eu começo de certa maneira, dar uma fluidez para a energia, então isso requer trabalho. Tá? Trabalho para ganhar forma. Né? Mas só vai ganhar forma no trecho. Né? No trecho. Né? Então, essas cartas se referem a Binah. Em cada uma delas é expresso o simbolismo da compreensão. A ideia se tornou fertilizada. O triângulo foi formado. Em cada caso, a ideia é de certa estabilidade, que jamais pode ser transtornada, mas da qual uma criança poderá resultar. Os 3 bastões é, consequentemente, o senhor das virtudes. A ideia de vontade e domínio foi interpretada no caráter. Né? Então, se eu tenho Rockmar como sabedoria, Binah é o entendimento. Né? O entendimento. Tá? Entendimento. Rockmar é o entendimento, Binah, compreensão. A sabedoria é Dhat. A Dhat. Tá? Então, aqui eu tenho entendimento,
de que a luz, a energia de Keter, precisa ganhar forma. Tá? Precisa ganhar forma. Aqui é uma primeira tentativa. Né? Aqui é uma primeira tentativa. Né? Mas só vai ganhar forma a partir do momento em que eu dialogo com a compreensão, ou dialogo com o elemento feminino, né? Aí formando a primeira tríade, né? Uma primeira figura completa, o primeiro triângulo. Né? Então, a partir daí, né, tem condições para fazer a criação. A criação. Né? A criação. Então a figura expressa muito bem a ideia do triângulo. Né? Do triângulo. Né? A figura ela expressa muito bem a ideia dos três bastões como sobretudo, a ponta dos três bastões, sobretudo como lírios receptivos. Né? Receptivos. Né? E aqui, o Senhor das Virtudes, a que se refere, é o tempo. É o tempo. Né? É o tempo. Né? Esse tempo, no caso, manifestado em Saturno, no caso. Né? Saturno. Né? Mas é enigmático ainda que na figura base esteja Ares, né? Em cima o Sol. Né? Se eu não me engano, é o Sol que está aí, não é? Em cima. Ou está muito ruim a minha representação do Sol, né? Mas o importante é que o desabrochar dessa flor que emerge dos três aí é justamente falando da ideia de vida, de geração. Né? De geração. Né? Por isso que no 4 é como se fosse um amém. Né? Que é justamente o ato de misericórdia. Né? O ato de misericórdia. Que é justamente por misericórdia que a criação é feita. Né? Por misericórdia que a criação é feita. Né? E essa misericórdia, né, como o texto diz, né, essas cartas são atribuídas a Reset. A conexão entre o número 4 e o número 3 é extremamente complexa. Né? A característica importante é que o 4 está abaixo do abismo. Né? Por que do abismo? Porque a gente sabe muito bem que entre Binar e Reset tem Da'at, que é a gnose, que é a sabedoria, que é o abismo. Né? Que é o abismo. Né? Então, é a grande incógnita, não tem uma sefiró oculta, né? É uma grande incógnita. Né? Por isso, na prática, significa solidificação, materialização. As coisas se tornaram manifestas. Né? O ponto essencial é que ele expressa o governo da lei. Né? Então, eu tenho a energia pura. Essa energia pura, ela é revelada, né? É revelada, e essa energia pura é canalizada, ganha forma, né? O grande útero. Aí, a partir daí, eu tenho um amém, que começa a ter na Kabbalah os chamados 7 dias da criação. Então, quando ele fala as coisas se tornam manifestas, né? O ponto essencial é que ele expressa o governo da lei, né? É que a partir de Reset começa a se manifestar a vontade que começou a ser manifestada em Keter, expressa em Rockmar e ganhou forma em Binar. Né? Ganhou forma em Binar. Né?
Aí, então, tudo que passa a partir de Reset é o chamado, passa a ser manifestado à luz do chamado governo da lei, quer dizer, no governo da vontade das emanações das três superiores. Das três superiores. Então, quando ele fala que materialização, solidificação, não tem nada a ver com matéria. Entendeu? Mas tem que dizer assim, olha, a partir daqui alguma coisa pode ser dito. A partir daqui alguma coisa pode ser discutido. A partir daqui alguma coisa pode ser inteligível. Porque eu passo a falar dos 7 dias da criação. Né? Eu passo a falar de Júpiter. De Júpiter. Né? Que vai estar em Reset. Eu posso falar da misericórdia que vai estar em Reset. Né? Então, aí, nesse sentido, eu tenho na carta dele, no caso aí, se antes eu tinha o Áries e o Sol, né? O Áries aqui vai estar colocando, provavelmente, porque eu estou falando do elemento fogo todo o tempo, dessas cartas do elemento fogo, né? Aqui em cima eu tenho Vênus, né? Tenho Vênus, né? E eu tenho uma roda sempre formada provavelmente aqui é Áries, né? É Áries, né? Mas é interessante que é como se as rodas, né? Esses 4 bastões cruzados que vão dar 8, né? E com pontas de um lado uma pomba, de outro lado a cabeça do carneiro, né? É como se houvesse o equilíbrio entre esse elemento da misericórdia e o elemento marciano ou marcial, né, da lei. Né, da lei. Tá? E é como se fosse a grande roda, né? A grande roda, né? Aí eu tenho, no caso, muita semelhança com a roda da tradição budista, né? A roda não vou dizer a roda do samsara, que a roda do samsara é a roda dessa existência kármica nossa, né? Mas aí é a roda que fala que o ensinamento começou, né? Porque depois que o Siddhartha ele se torna iluminado, que ele faz o sermão de Bemares, aí que ele fala das 4 verdades, as 4 verdades elas se traduzem em 8 princípios depois, né? Então, quando ele fala governado da lei, é justamente dos princípios da roda, né? Do ciclo, dos ciclos de alternância, né? Então, a materialidade aí, quando ele fala da manifestação, né, ele está falando de uma manifestação cíclica, de uma manifestação de alternância, né, uma manifestação regida, né, uma manifestação que não obedece só uma vontade, digamos assim, uma vontade, né? Então, no naipe de bastões, a carta é chamada conclusão. A manifestação prometida por Binah ocorreu agora. Este número tem que ser bastante íntegro, porque é a influência dominante real sobre todas as seguintes. Né? Então, Chesed, Júpiter, Amon, o Pai. Né? O primeiro abaixo do abismo é a ideia mais elevada que pode ser compreendida de uma maneira intelectual. E é por isso que a Sefirot é atribuída a Júpiter, que é o demiurgo. Né? Então, justamente aqui dos 7 dias da criação, então, na tradição gnóstica, não só na tradição gnóstica, mas na tradição platônica, né, o Yahvé, que é o narrador do Gênesis, ele é o demiurgo. Né? O que é o demiurgo? É o Deus que vai dar a forma. Que vai dar a forma. Né? Que vai dar a forma. Né? Então, ele vai dar a forma. Obviamente que no Gênesis ele sempre fala que não tem um Deus maior que ele, mas é isso porque ele desconhece a fonte eterna de tudo que existe. Né?
Então, essa fonte eterna, nós poderíamos dizer que é Deus de Deus. Né? Então, todo o panteão divino que emana nada mais é do que Deus de Deus, Deus de Deus, Deus de Deus, Deus de Deus. Né? Então, quando a gente fala de matéria, quando a gente fala de manifestação, ou como fala Platão, quando a gente quiser compreender o porquê que a gente pode, porquê que o nosso pensamento pode se deslocar para infinitos lugares, mas o nosso corpo não, ou porquê que de vez em quando, o nosso ser ele é acometido de uma saudade de um lugar, mas a gente não sabe a gente sabe que é saudade de algo, mas esse algo não é necessariamente um lugar. Aí a gente está falando justamente de uma melancolia, de uma saudade de um lugar que tu sabe que tu tem que retornar, mas tu não sabe onde é esse lugar. Por quê? Porque a partir da ação do demiurgo, essa alma ela fica presa na matéria. Ela fica presa na matéria. Né? Então, esse demiurgo enquanto o Deus da forma. O Deus da forma. Tá? Não se trata nem de bom nem ruim. Tá? Ele é o Deus da forma. É o Deus que tratou desse mundo da formação aqui. Sem isso, eu não estaria conversando com vocês aqui, tá? E nem vocês comigo também. Tá? Então, é fundamental compreender o 4 aí quanto da manifestação, né? O 4 da manifestação. Vamos lá. Aí o 5, né? No Arranjo de Nápoles, né, a introdução do número 5 mostra a ideia de movimento vindo em ajuda daquela matéria. Né, daquela matéria. Né? Eis uma concepção completamente revolucionária, cujo resultado é um total transtorno do sistema estaticamente estabilizado. Surge agora tormenta e tensão. Isso não deve ser encarado como algo maligno. Né? Porque vocês lembram lá dos temas da Cabala, a gente falava que uma coluna é masculina, outra coluna é feminina. Uma coluna é da forma, outra coluna é do movimento. Né? A gente falava, né, dessa história dos pilares. Tá? Então, se o 4 é a forma, aqui é o movimento. Né? Aqui é o movimento. Né? Aqui é o movimento. Né? Então, digamos assim, se aqui eu tenho a misericórdia, né, então aqui eu passo a ter o elemento da justiça. Da justiça. Tá? Da justiça, né? E aqui é interessante porque começa a ter o 5, né? Se o 4 ainda tem muito elemento, ainda tem muito o elemento da misericórdia, do elemento divino, né? O 5 passa a ter o elemento humano, né? Porque o 5 também é um número humano, né? É como se fosse o número do ser humano, né? O 5, por conta dos 4 elementos, mais o 5 do espírito, né? Então, aí começa um trabalho do movimento, né? Do agir no mundo. Né? Do agir no mundo. Então, se no 4 o mundo começa a se manifestar, né? No 5 começa o movimento do mundo. O movimento do mundo. Né? O movimento do mundo. Né? Então, como ele fala, essa é uma concepção completamente revolucionária, resultado de um total... surge agora tormenta e tensão. Né? Tormenta e tensão, quer dizer, surge a ideia de, digamos assim, de dar seguimento àquela energia. Ela não vai ficar parada só no 4. Né? O sentimento natural em relação a isso é efetivamente pouco mais do que relutância das pessoas em se levantarem da mesa do almoço para voltar ao trabalho. Na doutrina budista da dor,
essa ideia está implícita, a saber que inércia e insensibilidade tem que caracterizar a paz. O clima da Índia é talvez em parte responsável por essa noção. Os adeptos da escola branca, da qual o tarô é o livro sagrado, não conseguem concordar com tal simplificação da existência. Todo fenômeno é um sacramento. Por isso, um distúrbio é um distúrbio. Os 5 bastões são chamados disputa. Disputa. Então, eu passo a ter no 5 um elemento onde já não tem mais o equilíbrio do 10 manifestado no 4. Já começa a ter um outro movimento. Um outro movimento. Então, isso expressa muito bem na natureza dos bastões arranjados aqui. Então, eu tenho um bastão que, no caso, tem alado, alado, e que desce dele 2 serpentes que não estão entrelaçadas, como no caso seu de Mercúrio, mas os bastões que estão colocados ali, eu tenho a cabeça representando a morte e outra cabeça representando a vida. Ou, se quiserem, um bastão cuja cabeça representa o masculino, outra cabeça representa o feminino. Eu queria me lembrar, meu Deus, do egípcio, dessa cabeça, meu Deus, que ele traduz lá do Iaô, como é mesmo, Dinda? Essa cabeça daqui é uma divindade egípcia que eu me esqueci agora, meu Deus do céu, que ela trabalha a ideia essas duas figuras, essas 2 pontas do bastão é vida e morte. Vida e morte, é tensão. É tensão. Então, é emblemático aqui que eu estou falando da ideia de disputa. Da ideia de disputa. Então, de certa maneira, eu tenho dualidades se manifestando, mas não somente a dualidade, eu tenho um elemento que transcende a dualidade, que fomenta a disputa. Fomenta a disputa. Aí, de certa maneira, essa disputa começa a ficar amenizada a partir do 6. Na base aqui, eu tenho Leão, e em cima eu tenho é Saturno aqui. Esse desenho me parece que é Saturno, esse que está a definição aqui, mas embaixo é Leão. Embaixo é Leão. Em cima eu não sei direitinho por conta da definição da figura. Na carta física é melhor identificar. Muito bem. Aí eu tenho 6, que é Tiferet. Aí, o importantíssimo de Tiferet, que ela está ligada diretamente a Keter, e através de Tiferet se ilumina uma parte de Esod. Então, como o texto vai dizer, provavelmente é uma das mais importantes, que é o centro do sistema. É a única sefira abaixo do abismo que comunica diretamente com Keter. Então, os 4 e 6 são, respectivamente, assim, representativos de seus respectivos elementos no que tem de melhor e mais prático. Então, aí eu estou falando, os 6 de bastões é chamado vitória. É a explosão da energia no 5 de bastões, que foi tão súbita e violenta que até produziu a ideia de conflito. Conquistou agora o sucesso por completo. O governo ou o domínio no naipe de bastões não é de modo algum tão estável como poderia poderia ter sido se tivesse havido menor explosão de energia. Assim,
deste ponto, logo que a corrente deixa o pilar do meio, a fraqueza inerente ao elemento fogo leva ao desenvolvimento bastante indesejáveis, né? Então, o 6 aqui tem muito o simbolismo, muito do elemento Keter, do elemento Tiferet, que nada mais é do que a tradução de Keter a partir do filtro do abismo de Da'at, né? De Da'at, né? Então, aqui eu tenho expresso nas figuras como a ideia de mostrar a comunicação, né? A comunicação e a harmonia entre elementos que anteriormente estavam opostos, né? Então, se aqui estava o oposto, se aqui estava elemento de briga, os mesmos elementos são trazidos para cá, né? Os 3 bastões diferenciados, né? Mas agora dispostos de maneira que há o que ele está chamando de governo, vitória, estabilidade, né? Se você observar Keter como sendo o lugar onde fica o grande sol, né? O grande sol, né? Então Keter vai ser o equilíbrio, né? O equilíbrio entre o conjunto das Sefirot, com exceção de Malkut. Com exceção de Malkut, né? Então, ele vai buscar esse equilíbrio, né? Então, aqui, nesse momento, ele coloca nessa carta, ele coloca leão e coloca aqui em cima, está muito parecido o símbolo aqui, Júpiter, né? Júpiter já é Saturno, né? Está colocando o simbolismo, né? Se não me engano, né? Então, a ideia é fazer esse ajustamento daquilo que estava oposto. Por quê? Porque vai começar um outro processo. Vai começar um outro processo, né? Vai começar outro processo que começa agora. É como se houvesse equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, né? Mas o equilíbrio e desequilíbrio é justamente para mostrar o quanto a ideia do tarô vivente, do tarô enquanto movimento, tá? Então, eu tenho Netzah, né? Então, a posição ela é duplamente desequilibrada, fora do pilar do meio, da árvore da vida, né? Então, aqui eu tenho Vênus já, Marte e Leão, aqui na ponta, né? Aqui na ponta, né? Corre-se o enorme risco de descer até a ilusão, porque Netzah, onde está o elemento Vênus, é onde está o elemento que tem referência com a imaginação, né? Hod é a razão, né? Vênus é a imaginação, né? Yesod, o ego, né? Então, a ideia da ilusão, né? Corre-se um enorme risco de descer até a ilusão e, antes de mais nada, fazê-lo por um esforço desvairado. Netzah pertence a Vênus. Netzah pertence à Terra. E a maior catástrofe que pode sobreviver a Vênus é perder sua origem celeste, né? Os 4 setes não são capazes de trazer qualquer confronto. Cada um representa a degeneração do elemento. Sua fraqueza maior fica exposta em todos os casos. O 7 de bastões é chamado valor. A energia se sente ela mesma na imanência de morrer. Luta desesperadamente e pode ser vencida. Essa carta traz à tona o defeito inerente à ideia de Marte. Patriotismo, por assim dizer, não é suficiente, né?
Então, eu tenho o 7 aqui carregado da energia de Netzah, né? Mas é uma carregada da energia de Netzah lida pelo elemento fogo. É por isso que as cartas têm sempre, frequentemente, ou o signo do fogo, os signos relacionados ao elemento fogo, né? Ou então o planeta relacionado ao elemento fogo, né? Então, a ideia de potencializar um aspecto de Netzah pode cair no elemento da ilusão, né? No sentido de valorizar demais o aspecto da imaginação, né? Esquecendo-se do elemento que Vênus pertence ao elemento divino, né? A origem celeste do processo, né? Aí a gente tem Mercúrio, né? Aí a gente tem o 8, que é Hod, né? Que ele vai carregar, o 8 vai carregar a energia também de Mercúrio, né? Vai carregar a grande capacidade, digamos assim, comunicacional de Mercúrio, mas também a ideia do raciocínio, a ideia do pensamento, né? A ideia digamos assim, de começar o trabalho mágico, né? Nesse aspecto aí, né? Então, os 4 ou 8 são atribuídos a Hod, estando no mesmo plano dos 7 na árvore da vida, quer dizer, ele está fazendo par com Netzah, embora no outro lado. Os mesmos defeitos inerentes que foram encontrados no 7 também se aplicam aqui. Contudo, se pode traçar um alívio, a saber que os 8 chegam, num certo sentido, como um remédio para os erros do 7. O dano foi produzido e agora há uma reação contra ele. Pode-se, portanto, esperar constatar que, se não há possibilidade de perfeição nas cartas desse número, elas estão livres daqueles erros essenciais e originais no caso do maior rebaixamento, né? Os 8 de bastões é chamado presteza, como se poderia esperar de sua atribuição a Mercúrio e Sagitário, né? Mercúrio e Sagitário. Trata-se de uma eterização da ideia de fogo. Todos os elementos grosseiros desaparecem. Por quê? Porque eu estou falando de Quirion. Eu estou falando do elemento da cura, né? Eu estou falando do elemento daquele que vai equilibrar os vícios de Vênus e vice-versa, né? Então, estou falando do elemento eu estou falando de Thoth, né? Mercúrio é Thoth. Eu estou falando de Hermes. Eu estou falando de todo um elemento da ciência oculta, né? Da ciência oculta, que vai trabalhar no sentido de equilibrar o elemento da intuição, da imaginação de Vênus, né? Por isso que a ideia de presteza. Né? E é muito interessante, porque aqui eu tenho o 8, né? Então, eu vou ter um quadrado, né? Ao mesmo tempo que eu vou ter um quadrado em cima, eu vou ter uma grande aliança entre Mercúrio e Sagitário, né? Que o arco-íris é essa celebração da aliança, né? E é uma celebração da aliança no sentido de que o 8 ele vai ressignificar todas as 7 sefirós que veio antes, os 7 naipes que veio antes. Por esse é o emblema do arco-íris, né? Das 7 cores, quer dizer, o 8 ele vem ressignificar essas 7 cores, ele vem como se fosse manifestar numa espécie de com a ideia colocando aí, uma espécie de grande prisma, né? de grande pedra que tenta dar vez à manifestação de cada cor dessas, né? Não colocando-as em choque, né?
não colocando-as em choque. Então, a ideia dos raios, dos raios que cruzam, né, dos raios que cruzam, formando oito pontas, aí no sentido de traduzir as 7, de fazer com que as 7 sefirot sejam filtradas a partir do 8 mercurial. Mercurial. Né? Mercurial. Né? Aí temos Yesod, quase nascendo. Né? Estamos quase nascendo. Estamos no útero. Né? No útero. Né? Então, como se estivéssemos na grande escuridão. Na grande escuridão. Né? Então, temos o 9 atribuído a Yesod. Cada uma dessas cartas produz um impacto pleno de força elementar, mas no seu sentido mais material, ou seja, na ideia de força. Pois Yesod está ainda em Yetzirah, o mundo da formação. Zoroastro diz: o número 9 é sagrado e atinge o auge da perfeição. Egito e Roma também possuíam 9 divindades maiores. O bastão de 9 é chamado força. É regido pela lua e Yesod. O estudante deveria consultar também os trabalhos de qualquer um dos melhores físicos e matemáticos. Dentre todas as importantes doutrinas do equilíbrio, esta é a de mais fácil compreensão, a saber, que mudança e estabilidade, que a estabilidade é a garantia para a mudança, e que se alguma coisa cessasse de mudar, por uma fração de um segundo dividido, se desintegraria. É a intensa energia dos elementos primordiais da natureza, que os chamas de elétron, átomos, qualquer coisa que se queira. Não faz diferença. A mudança garante a ordem da natureza. É por isso que, ao aprender a andar de bicicleta, cai-se de uma maneira extremamente desajeitada e ridícula. O equilíbrio é tomado difícil, por não se ir suficientemente rápido. Assim, do mesmo modo, não é possível traçar uma linha reta se a mão treme. Esta carta é uma espécie de parábola elementar, que ilumina o significado deste aforismo: mudança e estabilidade. Né? Então, aqui, fundamental, né? Porque nós temos Yesod, né? Então, se o fundamental aqui é a Lua, né? É a Lua. Mas por que a Lua? No caso, para entender justamente a impermanência das coisas. Agora, só há impermanência porque há uma estabilidade. Tá? Então, aí vem justamente o grande debate da filosofia entre mudança e permanência. As coisas só mudam porque umas coisas permanecem, e ao permanecer, percebe que outras mudam. Né? Então, essas duas fases da Lua aqui que ela tá mostrando, né? Ela está mostrando, né? Então, no sentido da fase mais escura, está voltado para Malkuth, e a fase mais prateada, mais clara, ela está refletindo o Sol. Ela está refletindo o Sol, ela está refletindo Tiferet. Né? Está refletindo Tiferet. Né? Então, o escuro aí é justamente o grande útero, né? Onde a gente está. Né? O 9 é o elemento da... Nós temos as 3 vezes a energia foi manifestada, por 3. Né? 3 vezes a energia foi manifestada por 3. Né? E agora resta um mundo. Né? Então, durante 3 vezes ela teve em Atzilut, em Briá e em Yetzirah. Agora falta manifestar. A pergunta é, o que vai manifestar? Tá? Esse ato de manifestar, ao mesmo tempo que é mudança, é estabilidade. Né? É estabilidade. Né? Então, eu tenho aí, né, eu tenho aí ainda a ideia do Sagitário. Né? Sagitário. Né? Mudança e permanência. Né?
que é justamente entender o processo de Yesod como um processo que é um processo que trabalha, sobretudo, a ideia do ego. Né? A pergunta é: quem eu penso que eu sou? Né? Porque, justamente, já falávamos isso nos outros encontros de Cabala, se eu mirar em mim mesmo, eu me torno lunático. Eu começo a acreditar que a luz da lua vem da lua mesmo, que é justamente a grande ilusão. Mas se eu começo a pensar o que tem para além da luz da lua, aí é a história do sol. Né? Então, a lua para nós é fundamental. Por quê? Porque a lua é o astro mais próximo de nós. É o astro que reflete mais proximamente a energia do sol, a luz do sol. Né? Então, é como se estivesse dando a mensagem que a luz do sol, a luz de Tiferet, né? Então, esse equilíbrio todo de Tiferet, que essa vitória, essa ideia do equilíbrio, esse governo, isso chega para nós distorcido na Lua. Ele chega distorcido. Né? Porque a gente começa a acreditar que o governo, que a vitória é nossa. Por que é nossa? Porque a gente começa a estar, quando a gente está com o Yesod em desequilíbrio, a gente começa dizendo que a vitória é nossa. Né? Que a vitória é nossa. Né? Então, aí que vem a história da força. Né? Da força. Então, eu tenho os bastões aqui, né? Mostrando todos eles o processo de mudança. Vocês veem que o que enfeita os bastões são fases da Lua. São fases da Lua. São fases da Lua. Né? Todas são fases da Lua. Né? E chegamos à opressão. Né? 10. Né? Então, essas cartas são atribuídas a Malkuth. Aqui é o fim de toda a energia, ou seja, manifestação. Né? Está completamente distante do mundo da formação, onde as coisas são elásticas. Não há agora qualquer atribuição planetária a ser considerada. No que diz respeito a Sefirot, está bem abaixo no mundo de Asiá. Pelo simples fato de ter concebido 4 elementos, a corrente se separou da perfeição original. Os 10 são uma advertência. Veja para onde conduz, para dar o primeiro passo, para dar o primeiro passo errado. O 10 de bastões é denominado opressão. Isto é o que acontece quando se emprega força. Força e nada mais a não ser todo o tempo. Assim, assoma o moroso e pesado o planeta Saturno, abatendo o lado ígneo, etéreo de Sagitário. Ele traz à tona o pior em Sagitário. Veja o arqueiro, em lugar de estar emitindo raios benignos, a tratar com a chuva cáustica da morte. O bastão dominou, executou seu trabalho. Executou seu trabalho demasiado bem. Não soube quando parar. O governo se tornou tirania. Pensa-se na Hidra, quando se refere ao rei Charles, que foi decapitado em Whitehall. Né? Então, aqui, no caso Malkuth, né, o trabalho aqui é o trabalho saturnino. Né? Começa o trabalho saturnino aqui, que é justamente o trabalho de o trabalho de podar, o trabalho de ceifar, o trabalho de bulinar, né? Ou como diz os maçons, desbastar pedra bruta. Né? Desbastar pedra bruta é o trabalho saturnino. Né? E que, de certa maneira, aqui, no caso, fala da opressão, por quê? Porque em Malkuth
é o momento onde a alma vai estar totalmente presa na matéria. Aí começa o trabalho de libertação, né? Que na ideia da Cabala, aqui a serpente começa a subir. Né? Começa a subir. Né? Então, não é à toa que nesse caminho de Malkuth para Yesod é o caminho 21, a carta é o mundo, e a figura feminina está dançando no meio de uma cobra. Né? No meio de uma cobra. Tá? Então, esse passeio muito rápido, muito esquemático aqui, né? Muito simples, assim, para mostrar para vocês, né, o quanto é enigmático pensar os arcanos menores, né, sobretudo olhando os desenhos dele. Né? É preciso muito estudo das partes do esoterismo ocidental e oriental e como é que isso se traduz em figuras. Mas o fio condutor dos naipes, né? O fio condutor dos naipes é o 1, o 10 saindo do nada. Né? São as 10 saindo do nada. Então, a maneira como tu vai arrumar isso, ela não vai fugir do 10. Mas como é que tu vai traduzir, como é que tu vai colocar, depende muito, muito da tradição esotérica que tu abraçar, do conhecimento esotérico que tu colocar. Né? Então, esse foi o primeiro ponto, né? Primeira parte. Na próxima semana a gente vai falar da segunda parte. Né? Então, mas eu queria ver vocês agora, né? Eu quero ouvir vocês agora, o que vocês acharam disso daqui, né? Que eu procurei ser o máximo escolástico possível, porque para tentar fazer com que se aproximasse um pouquinho do significado dos naipes, né? Dos naipes, né? Aí eu queria ouvir vocês, o que vocês acharam da conversa. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Eu acho que ninguém se atreveu a fazer as perguntas ou as intervenções aqui, porque realmente o assunto ele demanda, né, uma ampliação desse conhecimento, inclusive, que a gente está tendo, alguns, pelo menos como eu, contato agora, entendeu? E muita coisa nova ainda sendo absorvida, entendeu? Mas eu queria entender melhor, talvez, colocar de uma forma mais compreender melhor, né, a temática, né, pelo ponto de vista de que o tarô ele parece que me vai se apresentando até por uma busca de conhecimento, do conhecimento que já está em nós, entendeu? Eu não sei se eu estou estendendo muito, né, a minha visão, mas eu começo a compreender dessa forma. Mas é isso. O tarô são chaves, né? São chaves, né? Para compreender um conhecimento adormecido dentro de nós, né? Um pouco isso. Tu está correto, né? Agora, para fazer ele aparecer, tem que silenciar, né? Silenciar a razão, silenciar o pensamento, silenciar, e para poder abrir outros níveis de compreensão, né? Nesse aspecto daí, tu tem razão. Alguém mais, gente? Quer ter colocações? Como o irmão falou, pode falar, Adri. Não, irmão, eu só ia comentar que eu tô, assim, impressionada com a quantidade de informação. É muita informação, mas eu tô muito feliz de poder estar aprendendo aqui. O irmão não foi muito didático. Ele soube explicar muito bem cada uma das cartas. E estou muito feliz. Pode
Pode falar. Como o irmão falou, né, é um conteúdo tanto que novo para a gente. E fica difícil estar fazendo pergunta. É muita coisa, muita informação que a gente precisa rever o vídeo, né? Aí tentar formular alguma coisa, que nós somos aprendizes ainda. Gratidão, meu irmão. Eu só sei que nada sei, meu Deus. Amanhã, assim que disponibilizar aí o vídeo, rever essa aula, ver se consigo captar alguma coisa. Certo, certo. Não, mas vocês têm que ter paciência com vocês, tá? Não vão. Tem que ter paciência com vocês. Tem que ter paciência. A gente tem que ser paciente conosco. Tá? Tem que ser paciente conosco. Tá? O que eu penso que é, como eu falei no início do nosso encontro, que é bem interessante é arranjar já o seu tarô, né? Arranjar o seu caderno, né? E fazer o exercício de tirar a carta do dia. Né? Obviamente que para tirar a carta do dia, tu não vai pegar e... Tem que ter um elemento de sacralidade, né? Tem que ter um elemento de sacralidade. Tu tem que elaborar o teu pequeno ritual, né? Mas nesse pequeno ritual não é aconselhável, não vai puxar a carta do dia dizendo bem assim, me dá um conselho, me diz o que eu tenho que fazer, me fala isso. Não pede nada. O trabalho espiritual, ele é desinteressado. Sabe? O estudo do tarô, ele é tão somente para nosso autoconhecimento, para entender quem é que nós somos, quem é que nós pensamos que somos. Ele não é nem para dar sorte, nem para dar azar. Ele não é para trazer o bem-amado, ou a mulher amada, não é para trazer riqueza, não é para ganhar emprego, não é para nada disso. Tá? Não é para nada disso. Então, quando fazer a tua harmonização de manhã, né, pega a tua carta, deixa lá e pronto. Olha para ela, deixa lá e pronto. Tá? Aí, durante o teu dia, termina o teu dia, guarda um tempinho para te depois olhar para a carta e pensar. Né? Kleber, eu recomendo o tarô que tu achar que é importante para ti. Entendeu? É importante para ti, porque cada alma é uma alma. Então, né, não tem tarô melhor, não tem tarô pior. Tá entendendo? É como andar de bicicleta, é como ir for comprar bicicleta. Tá entendendo? Não, mas para acompanhar a aula, qual seria o mais didático aí para poder acompanhar? A gente pode pegar o de... No encontro passado, vocês lembram que no encontro passado eu deixei um linkzinho no encontro passado para vocês, era um site revendo um site mostrando vários tarôs, vocês lembram, no encontro passado? Sim. Sim, até aqui é o Book of Thought. Pois é, Kleber, dá uma olhada lá, porque o tarô é mais ou menos assim, tu tens que simpatizar. Tu tá entendendo? Tu não pode olhar assim e dizer assim, que bicho estranho é esse? E tu não pode... É diferente. Tem que haver uma relação de empatia, de sincronicidade, tu tá entendendo? Então, é interessante quem perguntou qual o tarô, né? É importante um que tenha letras cabalísticas, letras hebraicas, né? Então, eu falei hoje eu expus o do Crowley aqui, né? Porque, na minha atenção, ele é o mais completo, né? Ele é o mais completo que tem. Tá entendendo? Ele é mais completo porque ele foi pintado, ele foi pensado por alguém que tinha um conhecimento muito vasto de esoterismo ocidental e oriental, né? Então, nesse aspecto aí, né? Então, é um tarô relativamente caro, né? Ele é importado, né? Mas também tem o tarô de White, tem o tarô do Papos, tem vários, tem vários. Então, por isso eu coloquei
aquele site ali para vocês darem uma olhada lá, para ver qual agradar. Né, qual agradar. Aqui em casa eu tenho alguns, eu tenho o mitológico, eu tenho o de Marsella. Né, eu encomendei o de Totti, tá para chegar para mim. Né. Enquanto isso, eu pego esse site que eu dei para vocês para eu ministrar o curso. Né. Eu não sei porque que a Dinda caiu, eu pensei que a gente ia conversar. Deve ter sido algum problema da internet dela, né? Porque a gente não conta com isso. Tá? Então, caríssimos, eu espero que vocês tenham pego alguma coisa para meditar no dia a dia, né? E espero que vocês comecem a devotar um respeito muito grande pelo tarô. Não que vocês não tinham antes, não é isso? Mas se vocês já tinham respeito, vocês com certeza vão começar a partir de hoje a ter mais ainda, porque nos 2 encontros anteriores a gente praticamente não falava de tarô, agora a gente vai falar direto. Tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero amanhã a gente vai disponibilizar o vídeo e comece a arranjar o caderninho de vocês, comece a arranjar o tarô de vocês, viu, Kleber? Comece a arranjar, que isso é importante. Quer perguntar alguma coisa, irmão Mike? Ixi. Então tá. Vou terminar a gravação, então a gente vai terminar a gravação para a gente concluir o nosso trabalho de hoje.